Como resolver um problema que aflige milhões de pessoas no Brasil? No Café Filosófico de hoje, Ladislau Dober enfrenta o tema Meu Mundo Caiu, o desemprego. Ladislau é formado em Economia Política e atualmente é professor titular da PUC São Paulo. O programa de hoje dá continuidade à série A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor, que tem a curadoria do professor Renato Janine Ribeiro. Fique com mais um Café Filosófico. Quem não está desempregado está preocupado porque pode perder um emprego, né? E nós, digamos, pelo menos na minha idade, muitos dos colegas aqui, a gente vive traumatizado e angustiado sobre o que vai acontecer com o futuro dos nossos filhos, né? A gente nunca acredita que esse barquinho frágil que a gente solta no mundo vai conseguir realmente encontrar seu lugar, e o lugar está difícil de construir realmente, né? Deixa eu começar dando, digamos, os dados básicos dessa situação de trabalho e emprego. Nós temos como população, no Brasil, ordem de grandeza, estou arredondando, 180 milhões de pessoas. Pegando as pessoas em idade entre 16 e 64 anos, que é a população em idade ativa, PIA, né? População em idade ativa, são cerca de 115 milhões de pessoas. Eu estou arredondando as cifras. O que nos interessa aqui são ordens de grandeza, não é necessariamente a precisão, né? Depois nós temos a PEA, população economicamente ativa, que está na faixa de 80 milhões de pessoas. Isso é interessante para nós, porque muita gente em idade ativa não tem atividade remunerada, né? Então, nós já temos aqui um gap significativo de uns 35 milhões de pessoas, né? A população economicamente ativa é a soma dos desempregados e dos empregados. Então, nós avaliamos, a partir daqui, quantos são os desempregados. E os desempregados, nós temos duas formas de avaliar, né? Uma é o método do IBGE, outro o método DIESE, né? A diferença básica é a seguinte: o IBGE vai perguntar para uma pessoa: você está trabalhando? Não. Você procurou trabalho nos últimos tempos? Não. Então, você não é desempregado, você está fora da população ativa, certo? Você não quer trabalhar. Esse é a avaliação estrita do desemprego, né? Que no caso do IBGE vai nos dar mais ou menos 12% da população ativa. O DIESE vai refinar essa pergunta, porque muita gente está numa situação muito prática, que é a seguinte: cansou de procurar emprego, passados 6 meses de desemprego sem conseguir encontrar, ele desiste. Portanto, o DIESE vai calcular os desempregados, o desemprego aberto, metodologia IBGE, e vai acrescentar o desemprego de pessoas por desalento, de pessoas que cansaram de procurar, e o resultado prático vai ser uma coisa da ordem de 19%, 20%, vou por aqui 20% como ordem de grandeza, né? Isso aqui, particularmente para nós no Brasil, em países em desenvolvimento, essa metodologia aqui é mais interessante. Inclusive porque muitas vezes os salários são tão baixos, né? Quando a pessoa calcula: vou pegar 2 ônibus para cá, 2 ônibus para lá, marmita, isso, aquilo, para ganhar R$220 ou R$260, ele diz: olha, vai me sobrar no mês o quê? R$90? Então eu fico em casa, né? Cuido das crianças, ajudo um pouco, vendo umas laranjas na esquina, enfim, alguma coisa, certo? Então, na realidade, nós vamos ter
vamos utilizar esse número aqui do Diese. Se a gente aplica os 20% aos 80 milhões, né, nós vamos ter uma população, vamos chamar aqui população ocupada, da ordem de 65 milhões, certo? É interessante isso, né? Esses são os que carregam o piano no país, certo? Os que fazem esse país funcionar na faixa monetária. Não esqueçamos que um gigantesco trabalho não remunerado, né, da pessoa que cuida dos filhos, da dona de casa, enfim, de um conjunto, não estão contabilizados aí, metodologia que está em curso de revisão, porque gradualmente estamos evoluindo para uma visão de que a gente tem que avaliar o que é socialmente útil e não o que é simplesmente monetariamente útil, né? O que nos interessa muito é isso aqui, quer dizer, se a gente pega 65 milhões e compara com 115 milhões, que é população em idade ativa, certo? Eu tenho aqui dezenas de milhões de pessoas que poderiam estar contribuindo produtivamente para o país e que não estão podendo contribuir, certo? Eu colocaria uma visão, digamos, provocadora para vocês, é que a subutilização da força de trabalho é o principal problema que temos nesse país. Nós temos tantas coisas por fazer, né? E temos milhões de pessoas paradas. Interessante isso, né? Bom, isso dito, a partir desse conjunto de números, nós podemos pegar outra área que não é o emprego, mas que é o trabalho. Nesse país tem muito trabalho, tem muita coisa a fazer, né? Então, por exemplo, nós temos um déficit de 6,5 milhões de casas no país, por baixo, né, para assegurar residências dignas a pessoas que estão morando em situações catastróficas, né? Se a gente juntar isso é uma tarefa, né, para o país grande. Construir casas populares, casas modestas, é pouco intensivo em capital, é muito intensivo em mão de obra, pouco qualificada, que é o que temos de sobra. Não é intensivo em tecnologias e muito menos em tecnologias importadas. São coisas que a gente sabe fazer, são coisas que as próprias pessoas sabem fazer, né? Eu lembro que apareceu na TV uma vez, tem um padre no Paraná, juntou um pessoal de uma favela que vivia em condições miseráveis e fizeram com tijolinhos que eles mesmos produziram, fizeram uma rua de casas bonitinhas, bem arrumadinhas, né? Inauguraram com a paróquia, foi aquela festa, né? E veio a ducha fria, né? Veio da Associação Paranaense de Arquitetos uma carta com uma multa superior ao valor das casas, porque eles não tinham contratado arquitetos, né, para fazer o trabalho. Estamos no Brasil, né? É interessante o processo, né? Porque eu vou estar puxando gradualmente para o fato que nós temos o que fazer, né? E que as dinâmicas institucionais ou organizacionais talvez que são realmente o problema. A gente pode pensar o seguinte: nós temos dinheiro para fazer essas casas? Dinheiro é apenas um intermediário no processo. Porque o que interessa não é se você tem dinheiro para fazer a casa, em termos sociais, mas se a construção de casas vai tornar a sociedade mais rica, porque aí você recupera o dinheiro que você colocou para fazer essas casas, não é? Você pegando ordem de grandeza, umas 30 milhões de pessoas que precisam dessas casas, né, fazendo-as viver de maneira digna, de maneira decente,
o que você reduz, por exemplo, em doenças, o que você reduz em criminalidade, o que você melhora em capacidade de estudo das suas crianças, tudo isso aí paga amplamente o valor das casas. Ou seja, é um investimento. Né? E para investimento, a gente arruma dinheiro, já que o dinheiro se recupera. Né? O problema não é gastar. O problema é gastar em coisas que repõem o dinheiro e que permitem perpetuar o ciclo. Né? Esse é o exemplo das casas. Você sabe que o Brasil se urbanizou de maneira dramaticamente acelerada. Né? Nós tínhamos cerca de 2/3 de população rural em 1950. Hoje temos 82% de população urbana. Né? Isso foi durante os anos 60, 70, 80. É dramático. Em termos demográficos, é uma mudança absolutamente radical. Nós temos até hoje, vocês pegam em São Paulo, cidade de Tiradentes, Parelheiros, Perus, são regiões que crescem 6, 7% ao ano. Crescimento explosivo. Certo? São Paulo cresce mais lentamente, na média, né? Mas essas partes. Com essa chegada de uma massa de gente do campo, a urbanização no Brasil se deu essencialmente por expulsão do campo. Não é que nem na Inglaterra por atração industrial, né? Quando se gerava indústria têxtil, essas coisas. Né? Basicamente, aqui, a mecanização, a monocultura, que não precisa da mão de obra o ano inteiro, portanto, prefere que seja jogada para periferias urbanas, e o uso do solo como reserva de valor. Né? Como nós tínhamos um dinheiro que perdia valor todo dia, né? Com as inflações malucas, as pessoas compravam terras. Né? E as pessoas expulsas do campo pela mecanização ou pela monocultura não puderam fazer a sua agricultura familiar. Foram expulsas para as cidades. Com esse ritmo de crescimento das cidades, não foi possível criar no ritmo suficiente, ou minimamente suficiente, as infraestruturas urbanas correspondentes. Isso é interessante, porque a gente anda, pega em Itapevi, pega em Jandira, pega em todas essas cidades, não sei quais são as periferias aqui de Campinas, mas a gente vê a que ponto. Isso é de alto a baixo, gente. Vocês encontram isso em Belo Horizonte, encontram isso em Belém, encontram isso em Recife, por toda parte. Nós tivemos uma urbanização por expulsão do campo, de gente pobre, sem as capacidades de financiamento de infraestruturas correspondentes. Aí a gente pode dizer, não, mas não temos dinheiro para fazer essas infraestruturas. O que é interessante. Faça o cálculo dos custos de saúde. Vocês sabem que o setor de saúde é um dos setores mais significativos hoje em qualquer economia. Né? Faça o cálculo dos custos de saúde e faça o cálculo dos cerca de 60% de problemas de saúde gerados por água, enfim, carregados por água que não é limpa, enfim, por esgotos, etc. O resultado prático é o seguinte: R$1 investido em saneamento básico economiza R$4 em gastos de saúde a partir do ciclo seguinte. Isso é muito interessante, porque significa que a gente diz não há dinheiro para fazer o saneamento básico, né? E, no entanto, a gente vai gastar cada vez mais em saúde. Isso é buscar um investimento. Você gasta em saúde, né? Você para de gastar, você recupera no ano seguinte. Né? É interessante o processo. Né? Eu estou falando do saneamento porque é de uma obviedade trágica. Né? Quer dizer, manter os gastos que temos, investimentos em hospitais, em planos de saúde, etc., quando as crianças continuam a brincar em córregos com esgotos, que a gente vê por toda parte, é de uma idiotice trágica. Né? Fazer saneamento básico em infraestruturas urbanas desse tipo é pouco intensivo em capital, muito intensivo em mão de obra barata e pouco formada, que é o que temos de sobra. Acrescentem a isso o atraso da área social, outras áreas. Né? Nós trabalhamos muito com a necessidade da formação de cinturões verdes em torno das cidades, né? No Brasil. Né?
Quem baixa numa cidade na Europa, a gente vê aquele monte de pequenos lotes, né, em volta das cidades, onde se produz, enfim, o tomate, cheiro verde, o que seja, enfim, que faz com que as cidades tenham alimentos frescos e agradáveis todo dia. Tem uma coisa que sempre me impressionou muito, né? A Europa não sabe o que fazer com seus produtos agrícolas, né? Subvenciona as pessoas para produzirem menos, né? Isso que a Europa é pequena, densamente povoada, etc. Nós temos aqui 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Nós temos, por baixo, 150 milhões de hectares de terra parada. Estamos cultivando, somando a agricultura temporária e permanente, estamos cultivando cerca de 70 milhões de hectares. E temos, depende de como se contabiliza, entre 30 e 50 milhões de pessoas passando fome. Na minha convicção, ter gente passando fome num país como o Brasil é lamentável, é de um nível de desgoverno, porque nós temos terra, temos clima, temos as pessoas, certo? Né? E as pessoas estão parqueadas e desempregadas em torno das grandes cidades, com essas periferias explosivas, né, que reduzem a qualidade de vida tanto deles como de todo mundo, né? E a gente não quer fazer as reformas, as transformações que são necessárias, né? O que eu gostaria de puxar como ideia é a seguinte: nós temos essa imensa reserva de mão de obra subutilizada. E nós temos essa quantidade de coisas a fazer, onde não há problema de dinheiro, porque dinheiro que se recupera no ciclo seguinte. Dinheiro é apenas representação da riqueza, não é riqueza, certo? Você pode até emitir moeda para isso, como Roosevelt fez, por exemplo, no New Deal, né? Nos anos 30, quando fez as grandes infraestruturas de todos os Estados Unidos, infraestruturas escolares, rurais, etc., simplesmente mobilizando as pessoas para trabalhar, né? É interessante isso, né? É que temos tanto desemprego e tantas coisas por fazer. Qual é a ponte entre o trabalho que há a fazer, né, e os desempregados que estão ali, desesperados, né? Porque uma pessoa que não tem como sustentar a sua família é uma situação de desespero, né? É só nos jornais simpáticos que a gente vê que essa gente é preguiçosa e não vai querer trabalhar, enfim, coisa do gênero, certo? A situação do desemprego é uma situação absolutamente desesperadora, né? Daqui a pouco, o economista político Ladislau Dober fala sobre as novas formas de organização que podem ajudar a resolver o problema do desemprego. Até já! No bloco anterior, o economista político Ladislau Dober abordou os números do desemprego, concluindo que a subutilização da força de trabalho é o principal problema do Brasil. Vivemos num país em que há muito trabalho a ser feito e, no entanto, há muita gente sem trabalho nenhum. Agora, Dober fala das novas formas de organização que podem ajudar a diminuir o desemprego. A ideia que eu trago para vocês é isso. Nós precisamos novas formas de organização. Em termos institucionais, o que é que nós herdamos? Nós herdamos um setor privado, que é onde a gente espera encontrar emprego, esperamos que os nossos filhos encontrem emprego, carteira assinada, remunerada, enfim, aquelas coisas. Bom, nós estamos falando de 80 milhões de pessoas na população economicamente ativa. Setor privado com carteira assinada no Brasil são 20 milhões de pessoas. No último censo, 19,6 milhões. Estou arredondando para 20.
Interessante isso, né? Porque você vai para a França, você vai para um país assim, quer dizer, a massa da população está empregada, digamos, formalmente, com carteira assinada, enfim, com seus direitos formais, né, no setor privado, nas empresas, né? Aqui, isso pegou apenas parcialmente, inclusive em certas regiões do país, né? É 1/4 da população economicamente ativa. Nós temos outro segmento formalmente empregado, que é o emprego no Estado, nos seus diversos níveis, né? São cerca de 7 milhões de funcionários públicos. O Estado não é grande no Brasil. É um bate-boca fenomenal sobre... Falar mal do Estado sempre dá Ibope, né? Falar mal dos impostos dá mais Ibope ainda, né? A realidade prática é a seguinte, né? Nós temos 7 milhões de funcionários públicos, os Estados Unidos têm 20 milhões. Certo? Os Estados Unidos têm uma população de 280 milhões de pessoas, nós temos 180, certo? Comparativamente, nosso Estado não é grande. O problema que eu quero trazer é o seguinte: por mais que a gente espere que esse setor privado cresça, né, que você coloque um crescimento forte desses 20 milhões que estão formalmente empregados no setor privado com carteira assinada, por mais que cresça, ele não vai conseguir absorver essa massa de desempregados, ou de subempregados, ou de subutilizados que há no país. A outra solução seria o chamado trem da alegria, não é? O deputado vai contratar seus cunhados, concunhados, etc., etc., né? Na imagem tradicional. Enfim, inchar a máquina do Estado. Também não vai resolver. Certo? Então, em termos institucionais, os dois pilares de solução para o desemprego, o setor privado formal e o setor estatal, não chegam. Certo? Não é que não chegam porque não estamos crescendo. É que crescem com soluções tecnológicas que impedem realmente de empregar de maneira significativa essa população. Acrescentem um detalhe, é que a cada ano, por crescimento demográfico, chegam 2 milhões de jovens que gostariam de trabalhar. Certo? Que é a nova, né? Temos o desemprego herdado, o estoque de desemprego herdado, e temos os novos que chegam no mercado de trabalho. Nesse sentido, eu acho que os nossos cálculos que aparecem nos jornais, não, mas nós vamos crescer 4%, então... Nós temos que partir para outras soluções. E essas soluções envolvem, necessariamente, outras formas de organização social. Eu lembro de uma iniciativa do Davi Capistrano. Vocês devem lembrar que Santos, as praias, nos anos 90, as praias, Santos era uma cloaca, aquilo, certo? Ninguém podia tomar banho naquelas, né? Ninguém ia nas praias, né? O Davi cadastrou os desempregados, porque desempregado não é uma massa só. Tem gente de diversas especializações, diversos níveis de formação, né? Eu lembro que uma discussão que tivemos com Márcio Postman, quando organizaram a frente de trabalho em São Paulo, eles se prepararam para alfabetizar uma série daquela gente que ia entrar na frente de trabalho para ganhar um salário mínimo, né? Eles tiveram mais candidatos com curso superior do que analfabetos, né? O Davi Capistrano cadastrou os desempregados. Ele não fez uma secretaria da praia, né? Ele viu que a gente parada e a coisa a fazer, e necessárias. Fez uma coisa que, em termos legais no Brasil, é um pouco frágil, mas tirou o pessoal do desemprego, do desespero, porque tiveram um trabalho a fazer,
mapeou o que devia se fazer, teve aquele problema dos canais, né? A gente pensava que a poluição de Santos era por causa do Porto e de Cubatão, não era. É por causa daquele prédio de apartamentos chiques na beira, que para economizar dinheiro fizeram conexões, em vez de conexões com o sistema de esgoto, conectaram diretamente com as galerias pluviais, com os canais. Certo? Enfim, planejaram um conjunto de ações através do Zé Eduardo Siqueira, limparam as praias. Quando as praias ficaram limpas, voltou o turista. Quando voltou o turista, voltou a funcionar o restaurante e o hotel. Passaram a ganhar dinheiro, passaram a pagar mais imposto. O prefeito recuperou mais dinheiro do que gastou com a frente de trabalho, com todas as críticas que estava gastando dinheiro, inchando a máquina e tal. É interessante isso, né? Porque nós todos queremos que o emprego seja direitinho, né? Enfim, aquele bom emprego, com carteira assinada, com todos os direitos, etc. Eu, quando fiz um artigo para caros amigos sobre frentes de trabalho, tive uma carta de um leitor dizendo: puxa, nós batalhamos tanto por direitos do trabalhador, agora o senhor propõe essa porcaria aí. Eu falei: olha, se você consegue arrumar para todos esses milhões bom salário e carteira assinada, eu retiro a minha proposta de frente de trabalho, né? Mas a ideia básica é a seguinte, quer dizer, frente de trabalho é uma noção extremamente ampla, que, aliás, é muito mal vista no Brasil, porque antigamente os coronéis no Nordeste, a propósito de frente de trabalho, faziam seus açudes, poços e estradas, etc., pagando uma miséria, um trabalho semi-escravo de uso privado. Eu acho isso absolutamente escandaloso. Nós não estamos falando disso, né? Recentemente, nós tivemos uma frente de trabalho aberta em Mauá. Acho que já é terceiro ciclo que eles estão fazendo. Eles se modernizaram muito, né? Hoje eles fazem, garante carteira assinada, tem seguro, tem uma pessoa pode trabalhar 1 ano e renovar por mais 1 ano. As pessoas que trabalham fazem cursos de requalificação profissional. Tanto assim que grande parte do pessoal que passou por frente de trabalho voltou a trabalhar. Não só porque foi requalificada, mas porque saiu daquele desespero, daquele desalento, né? Encontraram um emprego, né? Eu estou dando este exemplo, não que eu acho que frente de trabalho é a grande solução. Eu acho que nessas áreas, são áreas sociais, não há solução tipo uma bala só, que nem dizia o Collor, né, que ia acabar com a inflação com... Não há coisa dessa. Há a sistemática transformação da cultura do trabalho, né? Deixa eu enumerar algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Paulo Singer ocupa hoje uma diretoria de trabalho solidário, de economia solidária no Ministério do Trabalho. Muita gente está assumindo iniciativas sob forma de cooperativa ou estão retomando empresas falidas através das empresas autogestionárias, né? Que é uma coisa que eu acho que não é uma solução universal também, mas que é uma coisa interessante no seguinte: são gente que parou de chorar as suas mágoas, o seu desespero, arregaçaram as mangas e começaram a fazer alguma coisa. Isso é muito interessante. Nós tivemos, através das iniciativas do Cristóvão Buarque, mas que não inventou isso, isso é usado em diversos lugares do mundo, uma outra forma de trabalho, que é pegar agricultor familiar, que trabalha em pequenas propriedades e vive na miséria, né? E passou a ensinar eles a acrescentar valor agregado, assim chamado, ao seu trabalho. Você produz ali cenoura, em vez de vender a cenoura, que todo mundo vende junto, né, e vende para o caminhoneiro que paga o que quer, o atravessador, todas as coisas que a gente conhece.
Faz um galpãozinho atrás da tua casa, né? Compra um pouco de vinagre, sal, isso, aquilo, faz as conservas em coisa, né? Ou seja, valor agregado. Né? Nós temos gente que está aprendendo a se organizar, que é um exemplo do pessoal que cata castanhas no Pará. Né? Se chamam castanhas do Pará, no caso o exemplo é do Amapá. Né? E aquele pessoal vê aquele pauzinho, você deve ter visto nos filmes, né? Jogam na cesta aqui atrás, depois entregam para o intermediário ali do coisa, pagam uma quirera para eles, para todos os efeitos, chamar isso de emprego, de trabalho. Né? Eles se organizaram numa cooperativa. Essa cooperativa fez um convênio com a Universidade de Macapá. A universidade disponibilizou para eles um laboratório químico. Em vez de entregar bruto as castanhas, eles passaram a quebrar as castanhas, extrair as essências por produto químico, por processos químicos. E como estamos na era da internet, né, eles se conectam com as empresas de perfumaria francesa, porque o extrato, as essências da castanha do Pará valem ouro para a indústria da perfumaria na França. Vocês imaginam o aumento do valor agregado que eles pegam. Eu estou dando esses exemplos porque eles se multiplicam no Brasil na própria medida em que a solução tradicional, uma empresa vai abrir empregos, vai se instalar General Motors ou coisa do gênero, e o emprego do Estado não são soluções suficientes. Mas a realidade é que de alto a baixo do Brasil as pessoas estão arregaçando as mangas e estão começando a encontrar suas soluções. Depois do intervalo, o Café Filosófico volta com o economista político Ladislau Dober e o tema Meu Mundo Caiu, o Desemprego. Até já. Para Ladislau Dober, a solução para o desemprego passa pela organização de frentes de trabalho, pela criação de empresas de autogestão e por iniciativas de agregar valor ao trabalho. No terceiro e último bloco, Dober aponta os tipos de trabalho que existem no mundo hoje em dia e fala sobre a necessidade de políticas que combatam efetivamente esse grande problema que é o desemprego. Não dá para falar de maneira genérica em emprego, porque está em curso um tipo de hierarquização do vínculo empregatício, e essa hierarquização, basicamente, podemos utilizar o trabalho de ponta. Quem trabalha numa multinacional, pode ser um mecânico da General Motors, enfim, um metalúrgico e tal, está na área do emprego de ponta. Nós temos os empregos precários, temos um emprego informal e temos um emprego ilegal. Certo? Eu uso esses 4 níveis. Deixa eu detalhar um pouquinho. As multinacionais não vão resolver problema de emprego. Você lembra? Era Ford que quis se instalar em Porto Alegre, né? Enfim, no Rio Grande do Sul, né? Aquela coisa que acabou indo para a Bahia. Né? O cálculo, quando você calcula quanto custa um posto de trabalho, ordem de grandeza são $200 mil para criar um posto de trabalho. Entende? Então, para criar emprego, realmente vale a pena trabalhar de outra maneira. As empresas transnacionais, ordem de grandeza, no mundo hoje, empregam 72 milhões de pessoas. Isso são dados da Organização Internacional do Trabalho. O World Employment Report, o Relatório Mundial do Emprego. Desses 72 milhões, 12 milhões estão nos países em desenvolvimento.
e bastante concentrados em alguns países, na realidade. A OIT calcula que para cada emprego direto você gera outro emprego indireto. Então seriam 24 milhões de empregos. A população economicamente ativa do terceiro mundo, onde esses 12 milhões estão dispersos, é da ordem de 2,8 bilhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando, mesmo acrescentando emprego indireto, ordem de grandeza 1%. Isso é interessante, né? Porque a empresa transnacional, ela gera muito pouco emprego, mas o produto dela se expande, né, amplamente pelo mundo. O impacto produto vai ser muito maior. Vai, por exemplo, desempregar nas empresas de sapato de Franca, coisa do gênero, né? Por que eles têm essa penetração? Porque o emprego de ponta se apoia em empregos ditos precários, precarious jobs, terminologia americana. O exemplo da Nike que a gente usa porque ele é bastante conhecido, né? A Nike são 8 mil pessoas nos Estados Unidos. Fazem basicamente contabilidade, empresas de advocacia, design, marketing, contratam Michael Jordan, né? E o tenista, como é que chama? O Tiger, né? O tenista, o jogador de golfe, né? Vem com aquele negocinho no boné, enfim. Quem faz os tênis Nike são as mocinhas na Indonésia, na faixa de 20 centavos de dólar por hora, né? Ou seja, o trabalho de ponta se apoia em trabalho precário. Não é que o trabalho de ponta não chegou ainda lá. Ele reproduz um trabalho precário, né? Não sei se vocês assistiram um filme chamado The Corporation. É extremamente interessante como documento. É um documentário de 2 horas, de altíssima qualidade. Eles fizeram todos os estudos, digamos, dessas relações de mão de obra. É genial como trabalho, né? O David Corton calcula que o tênis Nike custa, em média, na faixa de 5, 6 dólares, em termos físicos de produção do Nike, né? Ele é vendido entre 70 e 130 dólares. Foram perguntar para o pessoal da Nike como é que vocês vendem a 100 dólares uma coisa que não custa 10. A Nike, através de suas relações públicas, que é quem conversa para o mundo, né, disse, meu amigo, nós não produzimos tênis, nós produzimos emoções. Interessante, vocês podem tentar comprar tênis com emoções, mas o interessante é o seguinte, ele tem toda a razão, certo? Porque a pessoa compra um Nike, né, um rapazinho até é capaz de, né, recorrer a violências para conseguir um Nike se não tem dinheiro. Ele não está com tênis no pé, ele é o Michael Jordan, ele está né, ele está comprando um valor cultural comprado numa massa gigantesca de investimento publicitário, né, que nós pagamos quando compramos o tênis, certo? E que quando aparece no meio de um filme, nos diz, esse filme é gentilmente oferecido por quem a gente pagou, né, para colocar essa publicidade. Isso é importante, é um processo circular, né? Reproduz-se, portanto, o trabalho precário. Agora, este mesmo trabalho precário, somado com o de ponta, não são nem de perto suficientes para a massa de mão de obra que existe no planeta, certo? E como as pessoas são teimosas e querem sobreviver, recorrem ao trabalho informal, né? Então as pessoas se organizam das mais variadas formas, né? Vocês podem ir na Praça Clóvis Bevilacqua comprar uns frasquinhos de Chanel número 5, perfeitamente legítimo, os corantes adequados e os cheiros químicos adequados, né? As pessoas são teimosas, querem sobreviver. Se você não dá a elas as condições de sobreviver, vão recorrer a diversas formas, certo? Acusar a elas é uma bobagem, certo? A vontade de sobreviver, eu acho que deve ser respeitada, né?
O fato é, o setor informal é extremamente difícil de quantificar, né? Tem gente que usa quem está sem carteira assinada ou abaixo do salário mínimo. Enfim, você tem diversas metodologias. O fato é que o trabalho informal no nosso país representa tranquilamente 30%, 40%. Estamos falando de uma massa gigantesca de gente que se vira para sobreviver. Cria-se uma sociedade do bico, certo? Abaixo disso, nós temos trabalho ilegal. O trabalho ilegal está se desenvolvendo de maneira generalizada. Vocês podem utilizar o trabalho subterrâneo, o underground, enfim, diversas coisas. Não tem importância, mas basicamente se trata do seguinte: a marginalidade não é mais marginal, né? Eu fiz um cálculozinho com um amigo que era da PM, o Coronel Silvestre, né? Gente muito simpática, né? São Paulo são 420 carros roubados por dia, né? Se vocês colocarem nisso 10 mil reais por carro, digamos, de valor, certo? E multiplicarem por 365 dias, o pessoal trabalha na Páscoa, fim de semana, nós estamos falando de uma economia de cerca de 1,5 bilhão de reais por ano. É business, certo? Acrescentem isso droga, prostituição infantil, os videopoker trambicados, né? Gente, nós vamos tranquilamente para 3, 4 bi, certo? A receita da prefeitura, pouco mais de 10 bi, para fazer tudo, saúde, educação, etc, etc. Estão entendendo? Não é uma coisinha que você põe debaixo do tapete, né? E depois é uma coisa articulada, né? Porque os delegados acham interessante, porque, enfim, a primeira coisa que eles te perguntam quando seu carro foi roubado, quem é a seguradora, né? Porque, enfim, há certas simpatias que são trocadas, né? As autopeças estão irritadas porque é concorrência desleal, né? As montadoras estão contentíssimas porque renova o parque automobilístico. É business, né? Eu estou colocando esse problema da hierarquização do trabalho porque eu dou aula de administração, na pós-graduação em administração e economia, na PUC e tal. A gente ensina todas as coisas simpáticas, né? Qualidade total, né? A redução do leque hierárquico nas empresas, just in time, Kanban, Kaizen, TQM, né? Enfim, toda essa sopa de letras que a gente... né? Porque a gente gosta da modernidade, parece limpa, parece progresso, né? Só que eu traria a visão seguinte: é muito difícil saber o que está avançando mais rápido, a janela da modernidade aqui em cima, ou a desarticulação da sociedade por baixo, na medida em que grande parte da sociedade está em situação absolutamente desesperadora, né? Na minha visão, nas propostas que eu trabalho, né, nós temos que ter políticas descentralizadas e articuladas, sociais e de emprego. Nós temos sim que fazer frentes de trabalho, né? Porque fazendo frente de trabalho você dinamiza a renda da população na base, com isso aumenta a demanda, aumentando a demanda estimula inclusive as atividades formais. É muito interessante que com as críticas que foram feitas a Davi Capistrano e Santos pela frente de trabalho, né, eles queriam que ele tivesse contratado uma grande empreiteira que ia fazer a campanha de limpeza de Santos, né, ia custar zilhões, né, para fazer. Não, ele fez isso daquele jeito. Mas a realidade é que com a volta e do turista e a dinamização da economia, houve mais empregos formais criados do que substituídos eventualmente por uma frente de trabalho, né? E eu tento honestamente, sabe, passar na minha cabeça o que funciona, né? E sabe o que funciona? É onde tem uma sociedade organizada e participativa. Olha, é tão simples assim. Você pode pegar isso na Índia, no estado de Kerala, né? Eles têm uma renda per capita de $300, uma mortalidade infantil que é metade da nossa. Porque tem esse pouquinho, mas é organizado. Você vai na Suécia, em média, o sueco participa de 4 organizações comunitárias.
Com isso, descentralizaram recursos. O imposto lá é alto, 66% do PIB. O nosso é 37%. Mas o nosso dinheiro público, 87% está no governo, né? Central e estadual. Os municípios participam só com 13%. Na Suécia, 72% dos recursos públicos são decididos localmente. Por quê? Porque a população vive nas cidades. Então, eles se apropriam do dinheiro. Então, a pessoa vai numa reunião comunitária, não para bater palma para um candidato, vai para decidir que árvores vai plantar na rua dele, coisa do gênero. Ou seja, há uma reapropriação da política. E as pessoas param de ser políticas uma vez a 4 anos, quando tem eleição, né? Mas são políticas permanentemente, né? Há uma reapropriação do processo. Isso envolve descentralização, envolve, evidentemente, uma coisa que é dramática no Brasil, né? A democratização dos meios de comunicação. Você não pode ter só grandes redes, grandes proprietários, você tem que ter sistemas locais de comunicação. Cada escola tem que ter sua rádio. Gente, uma emissora de rádio com R$2.000 você instala isso, certo? É natural que cada escola tenha. Vocês já ouviram a Rádio Moleque em Santos? Não. Já não liquidaram isso, mas era um negócio. Puseram uma rádio, fizeram uma parceria com a Jovem Pan, os moleques, a molecada de rua, tinham 1 hora por semana. Faziam as suas músicas, as suas piadas, né? Eu levei uma diretora da Unicef lá. Pessoal simpático, enfiaram o microfone na cara dela. Por que a ONU não faz nada? Você sabe o que é? Desativou um pouco do medo, né? Porque a gente tem medo do desconhecido. Você reduziu né? Aquele ódio, medo da criança, de coisa assim, sabe? Humanizou o processo. É tão importante, gente. Eu fui convidado pelas grandes empresas da mídia, lá em Genebra. E elas estavam se gargarizando de como a sociedade mundial está super informada de tudo hoje, enfim. E eu levantei um problema prático. Falei para eles, olha, o pessoal da favela de Heliópolis, em São Paulo, está diariamente informado sobre o que acontece entre Michael Jackson e os rapazinhos. Porque isso é importante, né? Agora, se eles montam uma rádiozinho deles para poder informar, vai ter reunião aqui, vamos montar um programa de saneamento aqui, vamos fazer isso, aquilo, imediatamente é fechado, isso é pirataria, não sei o quê. Nós estamos na pré-história nisso, gente. É a mesma coisa como quando a IBM queria ter só mainframe, vocês lembram? Né? Queria bloquear todo o sistema de evolução para computadores pessoais. A comunicação, a informação tem que ser generalizada. Enfim, eu acho que há um norte nesse processo, né? A minha convicção, esse norte é democracia. E democracia é muito mais do que um voto a cada 4 anos, né? Eu trabalharia com o conceito de novas arquiteturas organizacionais, trabalharia, digamos, com a necessidade de se assegurar uma visão política que pode parecer muito antiga por ser de Roosevelt, mas que é muito simples. Numa sociedade, toda pessoa tem que ter direito, se quiser trabalhar, a ganhar a sua vida. Isso se organiza. E aqui termina mais um Café Filosófico. No programa de hoje, o economista político Ladislau Dober abordou o tema Meu Mundo Caiu, o desemprego. Até a próxima.